E o Brasil atingiu neste ano o maior índice de endividamento das famílias desde o início da série histórica da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional do Comércio e Bens, Serviços e Turismo, em abril, 80,9% das famílias brasileiras declararam ter algum tipo de dívida, né, Eduardo? Sobre esse cenário e a negociação também das dívidas, a gente conversa agora com a Luana Carolina, que é advogada especialista em direito do consumidor e bancário. Doutora Luana, muito obrigada por aceitar nosso convite, estar aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, imagina, eu que sempre agradeço a recepção de vocês. É muito bom a gente falar e explicar direitinho para quem nos acompanha, né, Luana? Mas, primeiramente, explica para nós como que se caracteriza, então, o superendividamento, né? E o que tem levado também, né, os brasileiros a essa situação. Então, vamos lá, perfeito, né? O superendividamento, ele foi uma alteração que teve no Código de Defesa do Consumidor para dar a esse consumidor a possibilidade dele renegociar as dívidas quando ele se encontra no estado de superendividamento. E o que é o estado de superendividamento? Seria como quase a falência de uma empresa, só que para a pessoa física. Então, no caso da pessoa jurídica, a gente tem o quê? A recuperação judicial. E como não havia isso para a pessoa física, veio essa lei para acrescentar o Código de Defesa do Consumidor, dizendo que as pessoas que estão com muitas dívidas e não têm o mínimo de subsistência, elas têm direito a essa ação de superendividamento para renegociação de dívidas. Luana, vou perguntar para você então, né? Boa tarde, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Obrigada. Como é que a gente fala quando a pessoa está super endividada? É quando ela não tem mais recursos para pagar suas contas e as dívidas que já estão passadas? Isso, Eduardo. Então, o que acontece, né? Na lei do superendividamento, a gente tem um decreto que, inclusive, foi votado esses tempos atrás pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que diz que o mínimo de subsistência do ser humano, do consumidor, é no valor de R$ 600. Então, se a pessoa está endividada num montante que ela não tem nem esses R$ 600, ela tem direito de ingressar com essa ação de superendividamento, porque parece que não, viu, Eduardo? Mas, assim, a gente vê muitas pessoas que ganham até bem, mas se endividam numa tal monta que não tem nem R$ 600 para sobreviver. E dentro desse cenário também, né, com essa relação dessas alterações, né, Luana, o que que muda com relação ao crédito consignado, que é uma pauta que a gente também precisa, né, pontuar? Exatamente. Até o julgamento dessas ações no Supremo Tribunal Federal, se entendia que o crédito consignado, o que é o crédito consignado? É aquele crédito que o trabalhador, o aposentado, ele pega e antes mesmo dele receber já é retirado o valor da parcela. Então, entendia-se que esse crédito ele não entrava na ação de superendividamento. Agora, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu, inclusive na mesma decisão do mínimo de subsistência, ele decidiu que o crédito consignado, ele entra junto nessa dívida para a ação do superendividamento. Agora, Luana, apesar dos direitos, né, você está explicando muito bem essa nova lei que ampara o superendividado, qual a orientação quanto aos empréstimos? Quando recorrer a essa modalidade de crédito para tentar sair do sufoco? É sempre importante a gente procurar um especialista, porque muitas vezes a pessoa vem até o escritório e fala assim, eu estou super endividado. E quando a gente vai ver, não é caso de superendividamento. Pode ser um caso, de repente, de uma revisional de contratos, para você rever os juros e taxas desse contrato. O superendividamento, é importante explicar que é uma ação extrema. É quando a pessoa já não tem dinheiro nem para a subsistência, entende? Então, é uma ação extrema. Se você não está nesse estado extremo, existem outras ações que a gente pode entrar que também vão rever esses contratos. Mas o mais importante é ficar atento. Então, às vezes, você vai ao banco para tentar renegociar essa dívida e te oferecem um empréstimo muito maior ou com juros muito maior. E ao invés de você olhar a quantia que você vai pagar, você olha o quê? O valor da parcela. E aí, quando você viu o valor da parcela, sei lá, em 60 meses, em 72 meses, ele vai dar um valor final muito maior do que você estava devendo. E aí, Eduardo, acontece como a gente já viu aqui, pessoas que
acabam comprometendo 90% dos seus rendimentos com empréstimos atrás do outro. Então, isso é importante a gente observar quando a gente vai retirar um empréstimo. Aquela bola de neve que a gente está acostumado a falar, né? Não é a solução, não é mesmo? Luana, muito obrigada pelas suas orientações, por participar conosco. Uma ótima semana, viu? Obrigada para vocês também e sempre estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado, um abraço para você. Tudo de bom.